Classificação dos seres vivos. A variedade de seres vivos que habitam o planeta Terra é enorme, gerando a necessidade de identificação e denominação. Assim, surge a classificação biológica, que organiza os seres vivos em grupos, de acordo com o seu parentesco evolutivo. De modo geral, quanto maior a semelhança entre dois seres, maior o grau de parentesco evolutivo. Os cientistas agrupam os seres com base na forma e estrutura corporal, no desenvolvimento embrionário e nos processos vitais como reprodução, obtenção de energia e material genético. O naturalista sueco Carl von Linné, ou simplesmente Linné, criou em 1735 um sistema de classificação de seres vivos que é utilizado até hoje, com algumas modificações. Nesse sistema, os seres vivos são agrupados em categorias ou níveis de classificação, cuja unidade básica é denominada espécie biológica. Pode-se dizer que espécie é o conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. O sistema de classificação biológica apresenta 7 níveis, do mais abrangente, com algumas características semelhantes, para o menos abrangente, com o máximo de características semelhantes, sendo eles reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Macetes para lembrar a sequência correta. Reficofage ou raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Estudos atuais do material genético dos seres vivos adicionou uma categoria acima de reino, o domínio. O domínio utiliza um critério de classificação e agrupa um grande número de seres muito diferentes entre si. Conforme adicionam-se mais critérios, vamos separando os seres em grupos menores por semelhança, até que seja possível isolar os seres com o máximo de características semelhantes, o que possibilita reprodução entre eles, a categoria espécie. O sistema de classificação proposto por Carl Woese em 1990 agrupa os reinos em 3 grandes grupos designados domínios, que ainda não têm aceitação universal. Nesta divisão, os seres vivos provenientes do primeiro ser vivo que surgiu no planeta, considerado ancestral comum, sofrem modificações ao longo dos anos, originando o domínio bactéria, onde estão agrupadas as eubactérias. O domínio arquea, anteriormente chamado de arqueobactéria, inclui as arqueobactérias. E o domínio eucária, que inclui todos os eucariontes, seres vivos com núcleo celular organizado. A classificação biológica é uma obra em eterna construção, até porque descobrimos novos seres vivos ou fósseis constantemente. Tudo iniciou com 2 reinos dividindo os seres em animais e plantas. Com a invenção das lentes, o mundo microscópio foi agrupado no reino protista. Com o aprimorar das lentes e consequente aumento do número de critérios, chegamos aos atuais 5 reinos. O mais atual e amplamente aceito é o modelo proposto por Margulis e Schwartz, em 1980. Os critérios utilizados nesta última classificação iniciam com o básico. É um ser vivo? Em seguida, separa os seres considerados vivos de acordo com o tipo de célula, o número de células, a forma de nutrição e o material genético. Assim, os procariontes foram agrupados no reino bactéria ou monera. Os seres eucariontes simples, considerados precursores de outros mais complexos, foram agrupados no reino protoctista ou protista. Eucariontes pluricelulares autótrofos compreendem as plantas, agrupadas no reino Plantae.
Eucariontes pluricelulares heterótrofos por ingestão são os animais agrupados no reino Animalia. E os fungos ganharam seu reino Fungi, por serem eucariontes de célula mista, heterótrofos por absorção. Linnaeus foi além, criou a nomenclatura biológica, onde cada espécie recebe um nome científico universal e binomial. Para tanto, criou regras. O nome científico deve ser escrito em latim ou adaptado para esta língua. Reino, filo, classe, ordem, família e gênero iniciam com letra maiúscula. O nome científico deve ser composto por 2 nomes e por isso chamado binomial, compreendendo o gênero e o epíteto específico, Homo sapiens. Deve ser escrito em itálico, sublinhado ou estar em destaque no texto. O epíteto específico deve ser escrito em letras minúsculas. A partir da segunda citação, o gênero pode ser abreviado H. sapiens. Lendo a tabela, encontramos 5 espécies representadas: o ser humano, Homo sapiens, o ananaí, Amazoneta brasiliensis, a puaia branca, Ricardia brasiliensis, o lobo, Canis lupus, e o cão, Canis familiaris. O lobo e o cão pertencem ao mesmo gênero, Canis, apesar de serem de espécies diferentes. Assim, na tabela temos representadas 5 espécies, mas apenas 4 gêneros. Mas, prof, brasiliensis é a mesma espécie. Não! Brasiliensis é o epíteto específico. O nome científico de uma espécie é binomial. Amazoneta brasiliensis, Ricardia brasiliensis. 2 espécies diferentes. Ainda mais que um ser é animal e o outro vegetal. Até a próxima!